Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5 e o nosso tema é Santidade ao Senhor. Nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, no livro de Levítico, que está baseado em praticamente todas as nossas lições, por que Deus requer de nós a santidade? Qual é, uma estrutura que Ele nos dá para que nós venhamos ser santo? Quais os mandamentos, quais as diretrizes que Ele nos dá para que a gente venha alcançar esse nível de santidade? Em nosso textuário que está em Levítico capítulo 20, versículo 26, diz assim: E semeeis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Então aqui Deus já dá a primeira diretriz. Olha, sede santo porque eu sou santo. E separai-vos desses povos, separai-vos das práticas desses povos, porque eu estou dando a vocês a diretriz, os mandamentos, tudo escrito. Deus deixou tudo escrito como que o povo deveria fazer. E o povo deveria se afastar muitas coisas para quê? Para que o povo pudesse ser santo, pudesse alcançar a santidade. Claro, santo 100% a gente não vai ser, mas pelo menos ter o desejo de melhorar dia após dia. A nossa verdade prática: santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Ou seja, não adianta a gente, muitas das vezes, queremos fazer tantas coisas sem dar o exemplo de santidade do dia a dia, sem dar o exemplo de amor. Porque, meus irmãos, as pessoas que realmente são santas, as pessoas que buscam santidade, elas erram, elas vacilam em algumas situações, porém as pessoas já entendem que algumas situações são corriqueiras da vida, né? Mas Deus, o Todo-Poderoso, vê o nosso esforço, o desejo do nosso coração em melhorar dia após dia. Então nós temos que dar o exemplo, nós temos que ser exemplos de santidade. E aqui no nosso texto, na leitura bíblica em classe, que está em Levítico, capítulo 20, do versículo 1 ao 10, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinaram em Israel der de sua semente a Moloque, certamente morrerá. E o povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem, eu extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Irmãos, Moloque era um deus pagão que recebia sacrifícios de crianças. Então aqui Deus já está falando: olha, eu não aceito o sacrifício humano, principalmente também pelo fato de oferecer a outro deus, que no caso aqui era Moloque. Então eu porei a minha face contra aquele e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, e com todos os que se prostituíram após ele, prostituindo-se após Moloque. Então esse deus, Moloque, ele recebia o que? Recebia, como nós já falamos, sacrifício de crianças. Então as pessoas achando que estava levando sacrifício para um Deus que não fala, um Deus que não faz nada, poderiam até ter abertura para fazer outras coisas. Por isso que hoje nós vemos, meus irmãos, muitas pessoas que não aderem à presença de Deus, que não aderem ao cristianismo ou ao evangelho como diretriz da sua vida, porque sabe que vai ter que renunciar às outras coisas e vai ter que galgar, vai ter que caminhar por caminhos de santidade, por melhorar. Por isso que às vezes você prega para uma pessoa e a pessoa fala assim: não, eu vou para a igreja, mas eu vou precisar deixar isso, deixar aquilo outro, não vou poder mais ir para tal lugar, porque as pessoas não querem a santidade. Até mesmo dentro da igreja, às vezes a pessoa que procura um pouquinho melhorar, um pouquinho mais, acha que ela é santarrona, que ela quer ser melhor que todo mundo. Não, a pessoa está procurando a sua melhora, a sua vida espiritual diante de Deus, procurando melhorar diante de Deus. E aqui no versículo 7, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, e o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Então aqui Deus já vai falando: ó, isso está fora do padrão da santidade. Isso não pode, isso não pode. Porque às vezes a gente acha que o evangelho é tudo não pode, mas Deus não está falando que não pode para nos prejudicar, para falar que, para querer nos taxar de alguma forma. Não, Deus está falando que não pode porque isso pode trazer consequências para a nossa vida. Quando Deus fala para nós não fazermos determinadas coisas, é porque pode trazer certos agravos na nossa vida. Então o caminho da santidade é um caminho doloroso, é o caminho espinhoso, é o caminho de renúncia.
mas é um caminho que é gratificante. Você e eu, meus irmãos, nós sabemos, quando a gente deixa, se aproxima um pouquinho mais de Deus e deixa as coisas deste mundo, a gente sente o gostinho da presença de Deus, né? Um pouquinho mais firme, um pouquinho mais estando mais próximo, que a gente tem as nossas recaídas, não de pecados terríveis e complicados, mas às vezes alguma coisinha ali, um detalhe aqui, um detalhe ali, que muitas vezes a gente não dá muita atenção e acaba vacilando. É isso que eu quero dizer. Mas o que a gente tem que imaginar é o seguinte: quando a gente está num momento sublime com Deus, a gente vê quão é glorioso estar na presença de Deus mais firme, mais diretamente. E aqui na nossa introdução, diz assim: o livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. Então Deus queria um povo separado. Deus colocou o povo de Israel não porque não amava os outros povos, porque através do povo de Israel outros povos pudessem ver a Deus, outros povos pudessem reconhecer a Deus. Então, Deus queria o povo de Israel como um povo modelo. Para quê? Para que outras pessoas pudessem se achegar a Deus. Para que outros povos pudessem ser alcançados por este Deus bondoso e glorioso. Então nós vemos aqui que este era o desejo que Deus tinha para aquele povo. Para que o povo pudesse ser o exemplo. E aqui no tópico 1, santidade, a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais gentios, quando foi chamado por Deus, mas intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado, ou seja, ele creu, ele estava no meio de um povo pagão, onde tinha vários deuses, onde tinha templos ali em Ur dos Caldeus, era um centro ali, uma metrópole, mas também era uma potência na questão de fazer deuses, e alguns até tradições dizem que seu pai era fabricante de Deus, o pai de Abraão. Então nós percebemos, irmãos, que Deus chama Abraão, Deus fala a Abraão, e Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, ele foi justificado porque ele creu. Ele não viu, mas ele creu na presença de Deus, ele creu no Deus que estava falando com ele. Ele creu no Deus que estava falando com ele, trazendo a memória dele a muitas questões também, claro, a questão do dilúvio, que era muita... Mas ali, meus irmãos, nós vemos que ele creu em Deus. Mesmo com todo o paganismo, mesmo com todos os pecados, mesmo com todas as situações, ele creu. E aqui na parte 1 aqui, o estado de santidade. No exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão, com ele e todo Israel, foram elevados ao povo de herança particular e santa do Senhor. Ou seja, escutar a voz de Deus, saber que aquele que está falando conosco é Deus e sabe de todas as coisas. Se ele está falando para nós irmos, nós temos que ir. E se ele está falando para nós ficarmos, nós temos que ficar. Se ele está falando para nós deixarmos certas coisas, nós temos que deixar. Várias situações aí. Ah, mas por que aquele pode, eu não posso? Mas Deus estava falando para você deixar, deixa. Então aqui nós vemos um homem que ouviu a voz de Deus, que ouviu o Senhor, que teve a disponibilidade de ouvir, e não somente ouvir a Deus, mas praticar aquilo que Deus estava falando com ele. E aqui no 2, o processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Ou seja, o povo, ele começa a buscar a Deus, depois para, depois volta, e fica numa, como quem diz o outro, numa gangorra, né? Mas a gente sabe, meus irmãos, que, como nós já falamos, tem uns detalhes da nossa vida que precisam ser aprimorados, que precisam ser melhorados, mas isso são detalhes, situações que são corriqueiras do dia a dia, mas tem aquelas que são planejadas, que nós temos que tomar cuidado, que nós temos que verdadeiramente se afastar, deixar, fugir. E aqui, mas para que o seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entregara-lhe o livro da lei. Ou seja, Deus deixou tudo escrito para aqueles homens. Deus deixou tudo escrito para aquela geração. Deus deixou tudo escrito para nós hoje. O padrão que Deus quer da nossa vida, meus irmãos, está tudo escrito. Mas você vai dizer, mas a Bíblia foi escrita, muitas coisas da Bíblia já tem 6.000 anos, 5.000 anos. O mínimo que tem aí, irmão, de repente a pessoa falando, 2.000 anos, aproximadamente. Então como que esse é o padrão daquela época, é o padrão de hoje? Porque a palavra de Deus se renova dia após dia. Aquilo que Deus falou em Gênesis, meus irmãos, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou para Adão e Eva serve para nós hoje. Aquilo que Deus falou para Noé serve para nós hoje. Com Abraão, Isaac, Jacó serve para nós hoje. O que Deus falou para Moisés serve para nós hoje. O que aconteceu no livro dos Juízes serve para nós hoje, no livro dos Reis.
e nos profetas serve para nós hoje. Como tão certo como era naquele dia, é nos dias de hoje. Se mudou o cenário, apenas o cenário mudou, mas a história continua a mesma. O que Deus fez através dos apóstolos, o que Jesus falou para nós, falou para aquele povo, mesmo usando a linguagem daquele povo para que ele pudesse entender. Quando a gente traz para os nossos dias, a palavra de Deus é tão gloriosa, é tão maravilhosa. Quando nós trazemos para os nossos dias, fala conosco hoje. Então nós temos que crer e temos que saber que tudo está escrito, que tudo que Deus requer de nós, que tudo que Deus quer de nós está escrito, está revelado, está colocado nos livros, para que a gente venha seguir esse padrão, para que nós venhamos seguir este mandamento. Quando a gente fala padrão, parece ser meio pesado, mas este mandamento que Deus deixou, está tudo escrito para nós fazermos a vontade de Deus. O 3. Santidade como a marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. O que o livro de Levítico traz é os sacrifícios, as leis que Deus requeria do seu povo, os benefícios que trariam para o seu povo através das leis. Então, quando Deus fala conosco certas coisas, é porque é benefício para nós mesmos. Ah, mas Deus criou as leis, Deus criou todas as coisas, por que Ele não pode mudar uma coisa para melhorar a outra? Porque essa é a regra. A regra é essa. A lei natural não pode ser mudada, a lei do universo não pode ser mudada, porque se sai alguma coisa do eixo, muitas coisas ali ficam fora de controle. Mas Deus Todo-Poderoso, claro, Ele fez parar o sol, Ele faz, porque Ele tem Ele tem poder, mas isso não vai acontecer sempre. Abrir o mar como Deus abriu o mar vermelho, Deus fez, Deus tem poder para fazer muito mais do que isso, mas isso não vai acontecer sempre. Então nós temos que saber que aquilo que está escrito e santidade como a marca da nossa vida, nós temos que colocar como a marca. O livro de Levítico trazia tudo aquilo que Deus requeria do povo, como sacrifício, como santidade, como padrão que Deus queria que o povo seguisse. E nós temos também o padrão nos dias de hoje. Basta nós colocarmos diante de Deus, basta nós colocarmos em Deus a nossa confiança e seguirmos aquilo que Deus tem nos deixado. Tópico 2. A santidade no mistério levítico. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel no que tange a santidade e pureza. Afinal, eram responsáveis pela santificação do povo. Afinal, a fim de torná-lo propício diante de Deus. Ou seja, eles deveriam ser um modelo, eles deveriam ser alguém que deveria trazer o quê? Um exemplo para o povo. E deveria levar as orações do povo, o sacrifício do povo para que ele fosse sacrificado, tudo aquilo para que Deus pudesse responder. Por isso que nós temos pessoas hoje que são referências na vida espiritual. Para quê? Para que venham orar por nós. Pessoas que têm esse ministério de intercessão. Para que venham orar pelas outras pessoas. E aqui, Deus deixou isso para o Levítico. Todos nós temos essa capacidade, meus irmãos, de interceder uns pelos outros, de falar do amor de Deus uns pelos outros, um para os outros. E que Deus realmente venha ver em nós uma pessoa que pode dar frutos, às vezes não, muitas vezes de boca fechada, porque essa tem que ser o nosso padrão. Tópico 1. Santidade exterior. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viesse a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem, até mesmo com respeito ao luto. Deveriam os ministros do altar a ser precavidos e cuidadosos, tendo em vista o emblema de santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal de Israel. Nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. Então aqui, santidade exterior, dar o exemplo exteriormente. Ah, mas Deus vai ver o coração. Não, irmão. Deus vê também aquilo que está fora, porque aquilo que está dentro vai resplandecer fora de nós. É claro, a gente fala quando fala assim, já fala usos e costumes, calça, o quê? Para a mulher, padrão de santidade para o homem. Claro, meus irmãos, nós temos que ver que eles se vestiam decentemente, que eles faziam coisas decentes, que eles eram honestos, que deveriam ter um padrão de honestidade, de decência. E essa tem que ser o nosso padrão, de honestidade e de decência, se vestir decentemente e ter um padrão honesto todos os dias. Esse era um dos padrões que Deus requeria dos levitas. Para quê? Para que o povo visse eles como exemplo. É claro que hoje nós estamos vendo que muitos às vezes fogem. Para que você crente para ser igual ao pastor? Pastor é tudo ladrão. Hoje as pessoas taxam os pastores como se fossem pastores como ladrões. Estão colocando já os pastores no mesmo nível dos políticos. Infelizmente,
infelizmente. Mas aqueles que estão defraudando a palavra de Deus, com certeza, meus irmãos, vai virar o juízo sobre a vida deles. O 3, tópico parte 3, santidade e glória. Tópico 2, santidade interior. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que, posta em sua mitra, trazia essa advertência: santidade ao Senhor. Portanto, a santidade do ministério não poderia ser apenas exterior. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo da santidade interior. Ou seja, aquilo que está dentro vai dizer como nós, aquilo que está fora vai dizer quem nós somos por dentro. Porque as pessoas não conseguem guardar por muito tempo. Uma hora vai se revelar. Então veja que Deus também quer que nós venhamos priorizar tanto a santidade exterior como a santidade interior. Claro, a santidade interior vai fazer com que o exterior venha resplandecer. E essa tem que ser a nossa mentalidade. Então, santidade interior é ter o nosso coração puro, é ter o nosso coração quebrantado, é ter uma mente totalmente diante de Deus. Claro, pensamentos vão passar, situações vão passar, questões vão passar sobre a nossa mente, mas a gente não deixa, a gente pede a Deus para que Deus venha nos livrar, venha nos guardar e venha nos abençoar. Então Deus quer que a gente venha ter um coração puro, quebrantado, um coração limpo, porque esse também era o dever dos levitas, ter um coração puro, ter um coração quebrantado, disposto a se arrepender, disposto a perdoar e também disposto a fazer a vontade de Deus. Parte 3. Santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-se conhecido como a herança peculiar do Senhor. Atemorizados os gentios sabiam que era impossível amaldiçoá-lo, mas para que os israelitas continuassem a usufruir da glória divina, era-lhes imprescindível obedecer à palavra de Deus. Então, para que Deus continuasse abençoando o povo de Israel, era imprescindível eles fazerem o quê? Obedecer à palavra de Deus, obedecer. Então, hoje, para nós, é imprescindível nós obedecermos à palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos que obedecer à palavra de Deus todos os dias. Nós não podemos deixar de obedecer à palavra de Deus. Nós não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. É difícil, é doloroso, às vezes requer uma renúncia do nosso eu e deixar na nossa vida diante de Deus, é claro, meus irmãos. Mas tem que ser uma coisa imprescindível para nós. Tem que ser assim. Nós não podemos deixar de colocar diante de Deus a nossa vida. E para quê? Para que a glória de Deus possa resplandecer em nosso rosto, o brilho nossa vida possa ser diferente e que Deus venha nos ajudar. O 3, a santidade do povo de Deus. O Senhor exige de cada um de nós a santificação de nossos filhos, de nossa vida conjugal, pois a nossa pureza expressa a sua vontade. É procurar, é desejar, é almejar isso. Por quê? Porque o Senhor exige de cada um de nós a santificação. E aqui no 1, a santificação dos filhos. Deus quer, meus irmãos, que a gente venha colocar diante de Deus os nossos filhos. Deus proíbe os israelitas expressa energicamente apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. Ou seja, Deus não quer, mas Deus falou com Abraão, e Deus falou para Abraão, mas ali foi um teste para Abraão. Deus não quer que a gente fique sacrificando os nossos filhos a outros deuses. Deus não aceita sacrifício humano. Nós temos que colocar diante de Deus os nossos filhos e a nossa família, apresentar a Deus os nossos filhos e a nossa família. Porque Deus quer que a gente venha, as pessoas venham ter a oportunidade, a possibilidade. A pessoa precisa saber quem é Deus, não adianta ser uma coisa mecânica. A pessoa precisa saber, conhecer quem é Deus e saber que Deus é poderoso. Por isso que o jovem, o adolescente, ele tem que ser educado, ensinado a se batizar, não porque o pai mandou, não porque a mãe acha bonito, não para tirar foto, não. É porque verdadeiramente ele quer estar com Deus, ele gosta da presença de Deus. Mas ele tem que ir para a igreja. Ir para a igreja, meus irmãos, é uma coisa. Dar um passo desse é outra. Porque as pessoas têm que ser ensinadas, não obrigadas, ensinadas. Claro, o jovem, adolescente, às vezes dependendo, não, você vai comigo, eu sou seu pai, você não tem condição de ficar. É uma coisa. Outra coisa é dizer, não, você vai ser, você tem que ser, não. A pessoa tem que ter um encontro com Deus. E nós temos que entender isso. 2, santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois ele próprio instituiu-a no Éden. A fim de preservar a integridade familiar, o Senhor proíbe terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. Então Deus proíbe. É abominação para Deus o homem ou a mulher praticarem adultério, porque isso pode trazer sérias e muito sérias consequências para a família. Terrível.
O adultério é uma coisa terrível. O homem e a mulher têm que fugir dessa aparência, deste mal. E aqui Deus, ele proíbe, Deus, ele abomina, não somente proíbe, Deus abomina este ato. Porque quando você está com outra pessoa, você se torna um com ela. E nós só podemos se tornar um com a nossa esposa ou a mulher com o seu esposo. Então veja, meus irmãos, mas antigamente, poligamia, o homem tinha várias mulheres, mas casava com elas e tinha que dar conta de todas elas. Mas não é esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi para que o homem tivesse uma mulher só. Mas os reis tiveram muitas mulheres e nós vemos o que aconteceu com esses reis que tiveram muitas mulheres. Mas Abraão teve mais de uma mulher, mas morreu Sara, e depois teve Abraão, mas Isaac teve uma mulher. Jacó teve algumas mulheres, e nós vemos o que acontece. Então veja aqui, que melhor nós temos uma mulher só. O homem ou a mulher tem que ter um cônjuge só, porque isso foi o que Deus colocou. E quando a gente quer procurar outra coisa, quando o homem deseja procurar outra coisa, é pecado, é errado. O adultério é pecado diante de Deus. É um pecado terrível, que não apenas atinge a pessoa, mas atinge toda a família. É um efeito dominó. Quando ele vem, vai batendo e vai derrubando várias pessoas. É a família. O 3. A santificação é a vontade de Deus. A santificação é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. É um processo de cada vez mais. Eu defendo também muito essa tese. Muitos acham que não, mas eu defendo muito. É um processo. A santificação é um processo. Hoje você vence uma coisa, amanhã você vence, amanhã a gente vence outra, amanhã nós vencemos outras, e assim vai vencendo dia após dia, porque é um processo. É um processo que Deus faz, que Deus permite na nossa vida. E a nossa conclusão. No momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas, ordenou-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se nos santificarmos, como requer o Senhor de cada um de nós, em breve experimentaremos uma grande visitação dos céus em nosso país. Amém. Ou seja, o rei Ezequias viveu muito depois, muitos dias terríveis. Ali já estava bem à frente o que estava acontecendo, mas ele deveria tirar todas as imundícias e santificar, e os levitas deveriam se santificar, porque infelizmente também estavam corrompidos. Deveria ter um avivamento naquele momento, e avivamento, meus irmãos, não é encher a igreja. Avivamento é as pessoas sentir verdadeiramente que precisam de mudança, que precisam buscar verdadeiramente uma mudança. Não é poder derramar, várias pessoas se batem com o Espírito Santo, não. Avivamento é a pessoa sentir a presença de Deus, sentir que precisa de uma mudança, sentir que precisa melhorar. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.